chicos e chicas, aqui novamente, professora Estefânia, vamos para a nossa aula 65. Antes, um lembrete, olha lá, atividade obrigatória, contará como um registro de presença, linka na atividade dessa aula no Google Class. Se você não tem acesso à internet, realize as atividades e entregue-as na secretaria do colégio. Agora vamos rever o que vimos na classe passada. Vamos rever, ¿te acuerdas? Argentina, tan cerca o tan lejos. Género textual, folleto turístico. Lengua, oraciones de comparación y léxico relacionado a la temática. Cuestión de ENEM, interculturalidad. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy aprenderemos, vamos a conocer un poco más sobre España. Género textual, texto informativo, lengua, léxico y expresiones relacionadas a la temática, aspectos culturales e interculturalidad, cuestión de ENEM, texto informativo. Vamos lá, olhem, vamos a reflexionar. España, costumbres, fiestas y tradiciones. Es un hogar de varios pueblos que tenían diferentes tradiciones culturales y España ha desarrollado una identidad cultural diversa. Esto incluye flamenco, pinturas coleccionadas por soberanos e literatura del siglo de ouro. O que está falando aqui, gente? Que a Espanha foi o lar de vários povos, de várias tradições culturais, exatamente. Se a gente for ler um pouco sobre a história da Espanha, a gente vai ver que ela foi por muitos e muitos anos colonizada pelos mouros. Depois vieram os reis católicos, mas não foram só esses povos, foram vários povos desde a época lá dos romanos. Então ela tem uma tradição bem diversa, de diversidade cultural. Aqui a gente tem, o que nós temos? Miguel Cervantes, importantíssimo. Aqui nós temos Velázquez, com suas pinturas, Diego Velázquez. E aqui nós temos o flamenco, aqui nós temos o repertório da Carmen, uma história muito linda, que ela já até foi traduzida, ela foi trazida aqui para o Teatro Guaíra, teve uma apresentação desse repertório. Certo? Vamos seguir? Vamos falar mais sobre a Espanha? O que nós temos? A localização. Aqui, gente, o mapa da Espanha. Cuidado, gente, Portugal está aqui, mas ele não faz parte da Espanha. Portugal é outro país. É que os dois, tanto Espanha quanto Portugal, estão na Península Ibérica. Então, vamos conhecer. Espanha, como que ela se divide? Em 16 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, Ceuta e Melilla. E quais são as principais cidades? Madrid, Barcelona, Sevilla e Valência. Eu deixei um site aqui para vocês, gente, uma direção aqui, ó, toda a matéria que fala tudo sobre a Espanha. Para vocês, alunos, investiguem, pesquisem. Vamos a outras curiosidades sobre a Espanha. Lenguas habladas. El castellano es la lengua oficial del Estado español. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Professora, eu vou dar, bem rapidinho uma observação, gente. Castelhano e espanhol é a mesma coisa, tá? Tem pessoas que falam assim, o argentino fala castelhano e o espanhol fala espanhol. Não existe isso, tá? Mas, professora, por que é castelhano e não espanhol? É castelhano ou espanhol? Castelhano, porque quando os reis católicos invadiram a Espanha, eles invadiram a Espanha por Castilha, por sul de Castilha, e daí naquela época a língua era castelhano. Com o tempo, continuou castelhano e espanhol, certo? Então, castelhano e espanhol, mesma coisa. E quais são as outras línguas faladas na Espanha? Com as suas comunidades autônomas. Nós temos Euskera, ou País Basco, que é essa língua, falada em qual cidade? Basco e Navarra. Gallego, onde? Galícia, Astúrias e Castilha e León. E catalão em Catalunha, certo? São países que buscam
que conseguiram, né, lógico, suas autonomias e a sua língua tem os seus estatutos. E eles eles dão muita importância porque a língua histórica de como nasceram essas cidades, ok? Agora, vamos lá, vamos fazer uma atividade sobre a Espanha. Marca V para verdadeiro, F para falso, sobre as características que temos visto hasta agora. Letra A. Em Espanha, a língua oficial é espanhola ou castelhana. Letra B. Principais cidades de Espanha: Madrid, Barcelona, Sevilla e Valência. Letra C. Portugal é uma cidade autônoma de Espanha. Letra D. Espanha desarrolló uma cultura diversificada. Letra E. Espanha está ubicada em el continente europeu. Aí, chicos, realizem com tranquilidade. Já voltamos. E aí, vamos ver as respostas? Letra A. Em Espanha, a língua oficial é a língua espanhola ou castelhana? Verdadeiro, é a língua oficial. Letra B. Principais cidades de Espanha: Madrid, Barcelona, Sevilha e Valência? Verdadeiro. Letra C. Portugal é uma cidade autônoma de Espanha? Falso. Lembra que eu mostrei para vocês lá no mapa? Ok, Portugal é um país. Letra D. Espanha desenvolveu uma cultura diversificada? Verdadeiro. Lembra que eu falei com vocês sobre toda a história da Espanha? Isso aí. Letra E. Verdadeira. Espanha está localizada no continente europeu. Aí, vamos seguir? Vamos a um texto informativo. Vamos entender o que é interculturalidade. O que é interculturalidade? La interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando sempre a horizontalidade do processo. Aqui também, gente, a direção para vocês conhecerem mais sobre interculturalidade. O que ele está dizendo, gente? Que a interculturalidade é a inter-relação entre os países e entre as culturas. O que seria essa horizontalidade? O que é horizontal? Assim, todos somos iguais. Vertical é assim, não tem um melhor que o outro, não tem um que está em cima, outro embaixo. Não. Todos são melhores. O que promove, gente, essa questão da interculturalidade? Ela promove a paz do mundo, você respeitar as diferenças de outras culturas, certo?
Vamos para a atividade 2, para ver se vocês entenderam o que é interculturalidade. Leia as afirmações a seguir e señala as alternativas que não se refieren a la interculturalidad. Letra A, exaltar las diferencias. Letra B, aceptar solamente personas o grupos de iguales etnias y culturas. Letra C, interacción armónica entre diferentes culturas. Letra D, rechazar personas por pertenecer a otra cultura distinta a la suya. Letra E, respecto a la identidad y derechos de los pueblos. Letra F, es un fenómeno que no permite la coexistencia em um mesmo espaço territorial. Façam aí, eu já volto, espero vocês. E aí, ticos e ticas, vamos ver? Vamos ver se vocês entenderam o que é interculturalidade. Era para señalar o que não se refere à interculturalidade. Vamos ver? É isso aí. Letra B. Aceitar somente pessoas de grupos iguais, etnias e culturas. Isso não é interculturalidade. Letra D. Rechaçar pessoas por pertencer a outra cultura distinta da sua. E letra F também não é interculturalidade, é um fenômeno que não permite que as pessoas estejam no mesmo espaço territorial. Certo? Entenderam? Vamos seguir? Agora, vamos de viagem à Espanha, aí nós temos ali a bandeira, e nós temos aqui o Hogar del Jubilado Santa Maria Magdalena, uma viagem a Sevilha por la Feria de Abril, viernes 20 de abril de 2018. Gente, essa é uma festa muito conhecida lá em Sevilha, lá em Espanha, Feira de Abril, muitas pessoas vão para lá. É uma feira, tem dança, tem comida, flamenco, cantantes, é bem interessante. Bom, gente, aproveitando que nós estamos falando dessa feira, dessa dança, de uma dança muito conhecida na Espanha, nós temos aqui um vídeo que a professora bailaora, que bailaora é bailarina de flamenco, que dança flamenco, bailaora Mire Galeano, nos cuenta um pouco sobre as semelhanças e diferenças ritmos tradicionais de Brasil e Espanha, la samba e el flamenco. Assistam, desfrutem e eu já volto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Miri Galeano,
Soy bailadora de flamenco. Soy paraguaya y vivo aquí en Curitiba, Brasil. ¿Qué es el flamenco, Miri? El flamenco es la cultura del pueblo gitano andaluz. Es una cultura de España, es una forma de música, es una forma de vida, es una manera de llevar la vida a través del compartir la música, ¿sí? Y en el flamenco hay diversos tipos de ritmos y formas de hacer la música. En el flamenco llamamos esa división de palos. Entonces los palos son los diferentes estilos. Uno de esos estilos se llama bulería. Bulería viene de la palabra burla, de bullicio, de engañar, de tirar onda, sería en portugués, de hacer una graciña, de hacer un paso, de hacer de hacer un detallito, ¿sí? Normalmente son de juego, de sorprender, de sorprender eso, ¿no? Al compañero que está compartiendo. Y a mí me gusta, cuando enseño la bulería, hacer comparaciones con algo, comparaciones con la cultura del lugar donde estoy enseñando. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la bulería podemos comparar con la samba, ¿sí? ¿Cómo se comparte la samba? En una rueda, después de un churrasco, uno agarra la cajita de fósforo, el otro agarra el garfo, el tenedor y el cuchillo, y comienza la música, y viene una y baila, y viene otro y baila, ¿no? Y la fiesta se forma de esa manera. La bulería es lo mismo, tiene otro lenguaje, otra manera de marcar el ritmo, pero la esencia de la música, del arte y del arte de compartir es la misma, ¿sí? Y me gusta mucho traer esa comparación. Les invito a que conozcan la bulería, a que busquen, a que vean cómo las familias, ¿sí? El flamenco nace en las familias, el flamenco nace así como nace la samba, así, en el compartir, en la familia. Y luego, claro, eso imagínense, el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad, es una música mundial ya. Pero ¿cómo nació? Nació en las familias, nació en esos núcleos íntimos, ¿no? Del compartir. Y luego eso se expandió, que el flamenco es una manera muy bonita de vivir la vida a través de nuestras emociones. Entonces, les invito a que conozcan la bulería y a que si eres brasileño y no conoces profundamente la samba, que es la música de esta tierra, te invito a que te enamores y busques la raíz de la samba, los artistas que hicieron la revolución de la samba, que la samba también es conocida en el mundo entero. Te invito a que te enamores por la cultura de tu tierra. Un beso. Olê! Olá, chicos e chicas! Aí viram o vídeo? O vídeo fala sobre bulerias, um ritmo flamenco, né? Do repertório flamenco. E aqui, aquela é a professora Miri Galiano, da Perla Flamenca, sim? E aqui, aproveitei para mostrar para vocês a castanhola, que é um instrumento da dança flamenca, e um pouquinho das sevilhanas, certo? Então, vamos falar sobre o flamenco agora? Olhem lá. Flamenco. Flamenco é música, cante, baile, cuyos orígenes se remontan a la cultura gitana y morisca con influencias árabes y judía. La cultura flamenca está asociada principalmente a la región de Andalucía. El 16 de noviembre de 2010, el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciência e la Cultura. Importante isso, tá, gente? Vamos seguir? Vamos agora para o Enem 2018. Vamos ler o texto? Incivismo. Passear por el centro de Barcelona, Espanha, de noche implica
a ciencia cierta tropezarse con, por ejemplo, jóvenes bebiendo en portales y plazas, con alguno de ellos aliviando la vejiga en las esquinas. La orden para la policía local ha sido la de multiplicar la ofensiva contra la falta de civismo, combatiéndose también, por lo tanto, las molestias callejeras que perturban el sueño. Y aunque no hay milagros, las cifras ya constatan el esfuerzo de este año por poner un freno. Con respecto a las molestias, ruidos, peleas, músicas a altas horas en la vía pública, las multas se han multiplicado por 4. Las multas por consumir alcohol en la calle superan ya las 5.000 este verano. Vamos à pergunta. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem, letra A, aumentado a aplicação de multas, B, encarcerado os jovens baderneiros, C, isolado o centro da cidade, D, controlado a distribuição de álcool ou proibido a música em alto volume. Vamos ver qual que é a resposta? Façam aí. E aí, responderam? Vamos ver qual que é a alternativa correta? Isso mesmo, letra A. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem aumentado a aplicação de multas. E é isso, vamos ver? Vamos ver o que nós vimos hoje? Vamos a conhecer um pouco mais sobre Espanha. Gênero textual, texto informativo, lengua, léxico, expresiones relacionadas a la temática, aspectos culturales de interculturalidad y cuestión de Enem, texto informativo. Chicos, gracias por todos. Vamos que vamos, ¡ole! ¡Viva España!